Olá, pessoal, falando aqui de campo magnético gerado por uma espira circular. E também vamos analisar numa solenoide. Além disso, vamos usar um simulador. Então, aqui você tem a intensidade da corrente nessa espira, né, circular, ó, da esquerda para a direita, ou seja, no sentido horário. Essa figura é do lado esquerdo. E aqui você tem o vetor campo magnético. Aí você vai usar a regra da mão direita. Usa o polegar na corrente e os dedos fechando vão indicar o sentido dela. Então, qualquer um desses aqui que você olhar nessa espira, vão ser geradas esses campos, mas só que no centro da espira ela está entrando, ó, isso é importante, entrando na folha, esse B com esse X em cima, entrando na folha. Observe aí o vetor campo magnético, né? Quando você fecha os dedos, essa parte de dentro está sempre entrando na folha e essa parte de fora saindo. Então, a direção e o sentido vocês já sabem. Falta intensidade. A intensidade nós vamos usar essa fórmula. Ó. É μ, que é a permissividade magnética, a corrente no numerador, ou seja, a corrente é diretamente proporcional ao vetor campo. E o raio está no denominador, ou seja, a distância entre o centro e a bobina, quanto maior, menor o meu campo magnético. Quanto mais espiras, também aumenta esse campo, é isso que diz a fórmula de baixo. Então, aqui mostra mais uma vez a regra da mão direita, observe que sentido horário, eu vou usar a regra da mão direita, e ela vai indicar que dentro dessa folha estará entrando o campo magnético. Isso é importante, a gente vai usar isso na solenoide. Tá bom? Aqui novamente a fórmula da intensidade. Então, no solenoide, você vai ter ela sem núcleo ou com núcleo, como está na figura. Então, qual seria esse sentido? A gente vai usar também a regra da mão direita, aplicada a apenas uma das espiras. Vale aquela mesma regra. Nesse caso aqui, aplicando a regra, olha aí que a corrente está vermelhinha aqui. Eu vou ter que o campo magnético está saindo dessa bobina para o lado esquerdo, saindo e fechando no lado direito. Então, no lado esquerdo, você vai ter o norte e no lado direito o sul. Estamos fazendo quase um imã com isso, né? A figura aqui também mostra a regra da mão direita sendo utilizada para mostrar a vocês. Basta fazer isso em uma única espira. E aí você tem algo similar, né? A corrente elétrica gerou algo similar a um ímã. Para isso a gente usou essa solenoide, a gente chama também de bobina. Então você tem à esquerda ela com a corrente elétrica que vai gerar os polos norte e sul. Essa é a ideia do eletroímã, né? Vocês veem aqueles filmes em que vem um ímã gigante, puxa o carro, né? Depois solta o carro. Ali é um eletroímã. Então, uma solenoide, uma bobina, gera um eletroímã. Bom, e como seria aí o campo, a intensidade do campo magnético? Olha aqui, você vai ter que usar a permeabilidade magnética do meio, o número N de espiras e a corrente elétrica que passa na bobina. E é claro que vai ser multiplicado pelo número de espiras. A corrente é proporcional ao vetor campo magnético e o comprimento, né, do solenoide, quanto maior ele, é inversamente proporcional. Então, ele diminui o vetor campo magnético. Quanto maior, diminui. Quando eu fecho mais ele, isso considerando o mesmo número de espiras. Tá? Então, aí você tem aqui algumas situações, né, alguns solenoides. Então, a gente tem até uma ideia aqui do eletroímã, né, que é uma bateria passando no indutor, ele vai atrair a corrente, ele vai se tornar um eletroímã.
Então, ele tem várias funcionalidades, né? Inclusive, usado também em dispositivos elétricos, tá bom? Revisando, no interior do solenoide, o sentido das linhas de indução do campo magnético são um dipolo sul para o norte. Olha aí, considerando esse sentido corrente, o vetor campo magnético, aqui a intensidade do campo. E se você colocar espiras adjacentes, né, vai circular uma corrente elétrica que vão se repelir ou se atrair. No caso, no mesmo sentido, elas vão se repelir, como está aqui na figura. E aqui tem um circuito interessante, um circuito eletroímã pêndulo. Como funciona isso? Nós vamos ver, inclusive, no simulador. Você tem um eletroímã e um capacitor. O capacitor ele acumula cargas, depois pode soltar. Então, usando a bateria, a gente vai fazer com que esse capacitor se carregue através da bobina. Quando ele se carrega, surge na bobina um campo magnético. Só que em determinado momento eu posso descarregar esse capacitor na bobina, só que a corrente vai ser no sentido reverso. Então a bobina pode gerar um campo, soltar o campo magnético. Tá ok? A gente vai mostrar isso no simulador, que tem outros passo a passo, tá bom? Bom, vamos aqui no simulador, apesar que tem outras situações aqui, ó. Inclusive é bom lembrar aqui que a solenoide também é chamada de bobina, como mostra essa figura, tá bom? E vamos ver então aqui o circuito eletromecânico, ou melhor, eletromagnético, oscilante, ó, aqui. Essa aqui é a nossa espira, aqui na forma de solenoide, né, ou bobina, o nosso capacitor e a bateria. A corrente vem do positivo para o negativo. Vamos ver? Então, observe. Ela vem, olha aqui inicialmente, vamos zerar aqui. Então, observe. Vou fechar aqui para vocês observarem. No primeiro momento, você vai gerar um campo magnético, usando a regra da mão direita, vai gerar um ímã aqui. Olha aqui. Olha aí o vetor, olha aqui as linhas do campo magnético, e elas invertem, porque o capacitor carrega e depois descarrega, carrega e depois descarrega. Então você consegue ver que há uma inversão no campo magnético gerado na bobina. Mas aqui é interessante que você vê a indicação desse campo magnético. Se eu aumentar o número de bobinas, é óbvio que vou aumentar aqui, ó, aumentar minha capacidade de bobina. Vou dobrar aqui. Aumentar aqui para 10. Vamos ver agora. O campo magnético ganhou intensidade. Aumentei o número de bobinas, né? Eu aumentei a capacidade, parece que é L de comprimento, mas não, esse aqui é L de bobinas, ok? O capacitor a gente não vai comentar aqui, tá bom? E é claro que aqui aumentou o campo magnético. Fechando aqui, a gente pode aumentar o raio, ó. Ah, não, aqui é o resistor. Se aumentar o resistor, vai diminuir a corrente. Então, é natural que haja uma diminuição da corrente. Vamos ver? O que acontece? Vai diminuir o campo magnético. O campo magnético vai diminuir. Ou até o capacitor não vai conseguir se carregar, ó. Não conseguiu se carregar como a gente queria. Aqui a curva de carga dele não consegue. Tem que ser um resistor menor. Aí o capacitor consegue se carregar. Então é um simulador bem legal, pessoal, que mostra algo bem complexo, viu? Diminuir aqui para vocês verem a velocidade, tá bom? Vamos lá agora. Bem mais lento, tá vendo? Inverteu o sentido da corrente. Então, agora o campo magnético vai ser gerado, né?
Vou aumentar um pouquinho aqui a velocidade. Olha o campo magnético no sentido, depois no outro. Agora, existem outras fórmulas envolvendo esse circuito, é o chamado circuito RCL. RCL. Resistor, capacitor e indutor. Mas aqui eu estava preocupado mesmo em analisar, basicamente, o comportamento da solenoide, da bobina. Então, era isso aí, pessoal. Até a próxima.